Antes de qualquer palavra deste sermão ecoar dentro de você, eu te peço uma coisa que não é um gesto simbólico, mas um ato espiritual. Escreva agora nos comentários: Senhor, reacende o teu fogo em mim. Essa simples frase é um pedido, um voto, um clamor. Ela está abrindo espaço espiritual dentro de você. E Deus responde a clamor. Ele responde a cada coração que diz: eu quero mais. Escreva agora. E enquanto escreve, algo começa a se mover. Há sementes que só germinam quando declaradas. Há fogos que só reacendem quando confessados. Agora respire fundo e me acompanhe. Imagine uma igreja cheia. Gente sentada em cada banco, abraços, sorrisos, a música ecoando como um rio de emoção. Mas quando você olha ao redor, percebe que tudo é movimento, mas pouco é vida. E então seus olhos sobem discretamente até o altar. Ali deveria haver brilho, deveria haver presença, deveria haver fogo. Mas o altar está frio, totalmente frio. E nesse instante você entende: aquela igreja não é apenas um prédio, ela é um espelho, o reflexo de uma geração inteira. E é aqui que o sermão começa de verdade. Porque existe algo muito mais profundo acontecendo no mundo espiritual do que os olhos naturais conseguem ver. Vivemos em um tempo onde o povo de Deus fala sobre glória, canta sobre glória, posta versículos sobre glória, mas esqueceu de carregar glória. Temos culto, mas não temos fome. Temos movimento, mas não temos quebrantamento. Temos emoção, mas não temos transformação. Temos estrutura, mas não temos fogo. Leonard Ravenhill dizia com voz pesada: se Jesus voltasse hoje, ele não expulsaria vendedores do templo, ele expulsaria performers do púlpito. Porque a geração que esqueceu o fogo não é a geração que perdeu dons, é a geração que perdeu lágrimas. Não é a geração sem Bíblia, é a geração sem altar. Não é a geração sem igrejas, é a geração sem secreto. É a geração que aprendeu a viver com fumaça, mas não sabe mais reconhecer o fogo. A Bíblia sempre deixou claro que o fogo não é um detalhe litúrgico, mas uma assinatura divina. Em Levítico 6:13, Deus diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se Deus disse que não deve se apagar, é porque existe algo terrivelmente sério quando esse fogo some. E o que é mais assustador? Deus jamais apagaria o próprio fogo. Se ele não está mais lá, alguém deixou o fogo morrer. E aqui vai o primeiro grande mergulho profundo deste sermão. O fogo de Deus não se apaga por oposição do inferno. Ele se apaga por negligência dos céus da terra. O inimigo não consegue extinguir aquilo que Deus acende. Mas o homem consegue ignorar aquilo que Deus valoriza. Imagine um altar. No início, a brasa está viva, pulsante, intensa. Depois, já não está tão viva, mas ainda queima. Então, mais tarde, cobre-se de cinzas. E por fim, tudo que resta é memória. O fogo não morreu porque não tinha poder. Morreu porque ninguém colocou lenha. E é isso que está acontecendo com a nossa geração. Quando uma geração esquece o fogo, ela começa a achar normal viver sem ele. E quando viver sem fogo se torna normal, viver sem Deus se torna suportável. E quando viver sem Deus se torna suportável, viver sem santidade se torna aceitável. E a Bíblia descreve esse estado com uma precisão cirúrgica. Em Apocalipse 3, Jesus fala à igreja de Laodiceia, a igreja que acreditava estar rica, mas estava miserável, acreditava estar vestida, mas estava nua, acreditava estar iluminada, mas estava cega, acreditava estar fervorosa, mas estava morna. A mornidão é talvez a maior tragédia espiritual da atualidade, porque o frio sabe que está frio, mas o morno acredita que está quente. O morno confunde presença com ambiente, confunde glória com iluminação, confunde oração com discurso.
Confunde arrependimento com emoção passageira. Jesus prefere o frio ao morno, porque o frio ainda pode ser aquecido, mas o morno está satisfeito sem o fogo. E o que é mais assustador, Luiz? A mornidão não se percebe, não se sente. Ela se instala silenciosamente. E quando você finalmente percebe, já não sente mais nada. Leonard Ravenhill dizia: a geração que brinca com o pecado nunca incendiará o mundo. Porque o fogo de Deus não é um acessório, é um convite ao sacrifício. Não é entretenimento, é purificação. Não é performance, é renúncia. Na Bíblia, Elias viveu um período idêntico ao nosso. Tradição sem presença, culto sem arrependimento, altares quebrados. Israel tinha estrutura, mas não tinha fogo. Tinha profetas, mas não tinha verdade. Tinha sacrifícios, mas não tinha glória. E o que Elias faz? Ele não sobe ao Carmelo para pedir fogo imediatamente. Ele sobe para restaurar o altar. Porque Deus não acende fogo em ruínas. Fogo só desce sobre entrega. Só desce sobre arrependimento. Só desce sobre alguém que diz: Senhor, aqui está minha vida, queima. E aqui vem um cliffhanger espiritual. Deus está pronto para enviar fogo sobre esta geração. Mas quem vai restaurar o altar? O altar não é de madeira, não é de pedras, é o coração, é o secreto, é o lugar onde ninguém vê, é a oração que ninguém ouve, é a renúncia que ninguém aplaude, é a santidade que ninguém fotografa. O altar desta geração não está quebrado por falta de Bíblia, está quebrado por excesso de distração, e nada apaga mais um fogo espiritual do que a distração. A distração é uma arma mais letal do que o pecado, porque ela mata sem dor. Ela apaga o fogo lentamente, sem sensação, sem alerta, sem ferida, até que resta apenas cinza. E é por isso que Jesus chama o secreto de quarto, porque no quarto Deus reacende aquilo que o mundo apagou. No quarto, ele faz o coração voltar a pulsar. No quarto, ele fala. No quarto, ele acende. No quarto, ele desperta. No quarto, ele constrói homens e mulheres inflamados. Ravenhill dizia algo que ecoa como trovão. Você pode conhecer Deus tanto quanto desejar conhecê-lo. O problema é que a maioria deseja tão pouco. E talvez aqui seja o ponto mais profundo deste primeiro trecho do sermão. Deus não retirou o fogo desta geração. Esta geração retirou o altar. Mas isso não é o fim. Não é uma sentença. Não é uma condenação. Porque o mesmo Deus que enviou fogo sobre Elias, o mesmo Deus que purificou Isaías com brasas, o mesmo Deus que incendiou os corações dos discípulos no caminho de Emaús, o mesmo Deus que enviou chamas sobre a igreja em Atos 2, esse mesmo Deus está buscando alguém hoje. Ele está buscando você. O fogo não acabou. A glória não foi retirada. O poder não desapareceu. O espírito não se calou. Mas existe um segredo. O fogo não desce onde não há entrega. O fogo não desce onde não há quebrantamento. O fogo não desce onde não há rendição. O fogo não desce onde não há fome. E é aqui que Deus está colocando você hoje, diante de um altar. O altar da decisão, o altar da lembrança, o altar da restauração. E a grande pergunta que ecoa agora é: você vai continuar vivendo sem fogo? Ou vai permitir que Deus reacenda aquilo que foi perdido? E enquanto você permanece diante desse altar simbólico, é como se o Espírito Santo perguntasse novamente, como perguntou a Adão no jardim: onde estás? Não porque ele não soubesse onde Adão estava, mas porque Adão não sabia mais onde ele mesmo se encontrava espiritualmente. E essa pergunta ecoa hoje na alma desta geração. Onde estamos? Onde está nosso coração? Onde está nossa chama? Onde está o fogo que um dia queimou brilhante? Onde está a lágrima que descia sem esforço? Onde está a sensibilidade que fazia a alma tremer ao ouvir o nome de Jesus? A verdade é que muitos ainda se lembram, e essa lembrança dói,
porque não há dor maior do que recordar um tempo em que se queimava mais do que se queima hoje. Não há dor mais profunda do que saber que um dia o coração ardia, mas agora caminha indiferente. Não há vazio mais sufocante do que perceber que houve tempos de visão, tempos de consagração, tempos de vigília, tempos de sede. Mas esses tempos parecem tão distantes quanto o outro mundo. Mas escute, e escute com atenção, pois aqui começa um ponto decisivo dessas próximas linhas. A lembrança do fogo não é condenação, é convocação. Deus não resgata memórias para envergonhar. Ele resgata memórias para reacender. E talvez esse seja o momento exato em que o Espírito está fazendo você lembrar. Não para afundá-lo, mas para despertá-lo. Não para acusá-lo, mas para levantá-lo. Não para mostrar fracasso, mas para mostrar propósito. Porque se o fogo apagou, a Bíblia diz claramente, ele pode ser reacendido. Paulo disse a Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Reaviva, sopra de novo, mexa nas brasas, tire as cinzas, aqueça as mãos sobre o altar da presença. Não aceite a frieza como destino, não aceite a mornidão como normalidade. Não aceite a ausência de fogo como estação permanente. O mesmo Deus que acendeu Isaías pode acender você. O mesmo fogo que desceu em Atos 2 ainda está pronto para cair. O mesmo Espírito que incendiou John Wesley pode incendiar você. O mesmo Deus que moldou Leonard Ravenhill pode moldar você. Mas aqui vai um dos cliffhangers mais importantes deste sermão inteiro. Talvez o que vai definir a sua próxima estação espiritual. Deus reacende fogo apenas onde alguém remove as cinzas. As cinzas são tudo aquilo que resta do que um dia queimou. E muitos hoje vivem com o coração cheio de cinzas, cheio de lembranças do que viveram, mas vazio da chama do que Deus quer fazer agora. E Deus está dizendo, remova as cinzas, para de viver do passado, para de se acostumar com a frieza, para de aceitar uma fé que não te queima. Porque uma fé que não queima, não transforma, uma fé que não purifica, não liberta, uma fé que não dói, não cura, uma fé que não consome, não ilumina. E aqui é preciso confrontar algo muito sério. A geração que esqueceu o fogo tornou-se especialista em substituir o fogo por outras coisas. Por performance, por opinião, por emoção, por conteúdo, por programas, por luzes, por palcos, por autoajuda espiritual revestida de versículos, mas o altar sempre soube distinguir entre lenha e glitter, entre fogo e fumaça, entre glória e teatro, entre arrependimento e autopiedade, entre devoção e autopromoção. Os antigos profetas não tinham palcos, não tinham seguidores, não tinham câmeras, não tinham microfones, mas tinham fogo. Fogo que explodia do interior, fogo que chamuscava pecados, fogo que iluminava trevas, fogo que fazia reis tremerem. E quando você lê as palavras deles, sente o calor na alma até hoje. Jeremias disse, tua palavra era em meu coração como fogo, um fogo encerrado nos meus ossos. Isso não é metáfora poética, é dor espiritual real, é inquietação divina. É o preço da chama. Malaquias descreveu Deus como fogo purificador. João Batista dizia que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Em Apocalipse, os olhos de Cristo são descritos como chama de fogo. Escute isso profundamente. O Deus que servimos não é um Deus morno, ele é fogo. E fogo jamais é neutro, ou queima, ou consome, ou transforma, mas nunca deixa nada igual. E é por isso que o diabo não teme reuniões grandes, mas teme corações queimando. O diabo não teme estruturas, mas teme santidade. O diabo não teme teologia sistemática, mas teme uma alma em chamas, ajoelhada diante de Deus às 3 da manhã. Ravenhill dizia, o inferno está mais assustado com um homem que ora do que com 1000 que pregam. E isso ainda é verdade.
A geração que esqueceu o fogo não parou de falar sobre Deus, parou de falar com Deus. E quando a conversação morre, a chama morre junto. Oração não é disciplina, é oxigênio para o fogo. Sem oxigênio, a chama se apaga. Sem secreta, a alma morre. Sem renúncia, o altar vira pedra fria. Talvez ninguém tenha te dito isso com essa clareza, então deixe-me ser direto. O avivamento que você deseja não está perdido. Ele está bloqueado pela falta de entrega. Não é que Deus não quer enviar. Ele quer. Não é que o céu esteja fechado. Ele não está. Não é que o Espírito tenha se calado. Ele não se calou. É que muitos não querem pagar o preço. E qual é o preço? O preço é quebrantamento. O preço é abrir mão da distração. O preço é santidade quando ninguém está olhando. O preço é decidir que Deus vale mais do que prazer, mais do que conforto, mais do que reconhecimento, mais do que qualquer coisa. O preço é ser altar, antes de pedir fogo. E talvez Deus esteja te levando exatamente para essa reflexão agora. Porque este sermão não é para te impressionar, é para te incendiar. Não é para emocionar, é para transformar. E transformação verdadeira dói, mas cura. E agora, deixe-me te conduzir a algo ainda mais profundo. A geração que esqueceu o fogo também esqueceu a eternidade. E sem eternidade, a vida vira um ciclo vazio. Trabalhar, dormir, comer, postar, repetir. Mas quando o fogo de Deus toca alguém, a eternidade invade cada decisão. É impossível permanecer comum após ser tocado pelo fogo. É impossível viver pela vida natural quando o fogo revela a vida sobrenatural. É impossível buscar as coisas deste mundo com paixão quando se experimentou as coisas do céu. Por isso, Ravenhill dizia: um cristão cheio do fogo do Espírito Santo nunca será atraído por um mundo frio. E talvez você esteja percebendo agora que parte do vazio que você sente não é fraqueza, é chamado. Chamado para cima, chamado para dentro, chamado para o secreto, chamado para o altar. E Deus está dizendo algo a você nestas linhas. Eu ainda sei acender o que apagou. Eu ainda sei restaurar o que desmoronou. Eu ainda sei despertar o que adormeceu. Eu ainda sei incendiar o que esfriou. E escute, porque isso é muito importante. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Você está ouvindo porque Deus está te chamando de volta ao fogo. Ele está te convocando para algo maior do que um estilo de vida cristão moderno. Maior do que uma rotina religiosa. Maior do que moralidade externa. Maior do que sentimentos momentâneos. Ele está te chamando para ser altar. E depois que alguém se torna altar, o fogo sempre desce. E enquanto caminhamos para o desfecho desta mensagem, há algo que o Espírito Santo deseja sussurrar ao seu ouvido espiritual. Algo que não é apenas para ser ouvido, mas para ser sentido, absorvido, carregado dentro de você, como um lembrete vivo. O fogo de Deus não se perdeu. Ele apenas espera um altar que o receba novamente. Porque onde há altar, haverá fogo. Onde há entrega, haverá glória. Onde há arrependimento, haverá restauração. Onde há busca, haverá resposta. E é exatamente aqui, neste ponto do sermão, que muitos começam a sentir algo pulsando dentro do peito, como uma chama tímida tentando reacender, como um calor espiritual que começa a se mover lentamente, como se o Espírito estivesse soprando sobre brasas que você achou que estavam mortas. Mas, preste atenção, brasas não morrem por completo, brasas dormem, brasas se escondem sob cinzas, brasas esperam por um sopro, e o sopro do Espírito ainda está disponível. A Bíblia diz que Jesus, após ressuscitar, soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Esse sopro não foi apenas físico, foi um reacender espiritual. Os discípulos haviam perdido algo. Tinham medo, tinham dúvida, tinham fugido, tinham negado.
Mas o sopro reacendeu a esperança, e o fogo de Atos 2 completou a obra. Essa é uma verdade eterna. O sopro de Deus prepara. O fogo de Deus transforma. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Deus está soprando. Ele está despertando sensibilidade. Está chamando sua alma de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Ele está te lembrando que a distância espiritual não é seu destino. A frieza espiritual não é sua identidade. A mornidão não é seu nome. E aqui vem um dos últimos cliffhangers deste sermão. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque Deus não terminou sua história. Se fosse tarde demais, Ele não estaria te chamando. Se o fogo estivesse definitivamente perdido, Ele não estaria soprando. Mas Ele está, e esse sopro está te chamando para algo profundo, algo radical, algo eterno. E aqui entra um ponto que precisa ser dito com toda a força possível. O retorno ao fogo não acontece no barulho, acontece no secreto. Não acontece na euforia, acontece no arrependimento. Não acontece no palco, acontece no chão. Não acontece no coletivo, acontece no individual. Grandes avivamentos começaram não quando as multidões se reuniram, mas quando um homem se ajoelhou. Grandes despertares não nasceram de estratégias, mas de quebrantamento. Grandes movimentos de Deus não surgiram de aplausos, mas de lágrimas. Ravenhill dizia: o avivamento não chega quando a igreja está pronta. Ele chega quando a igreja está desesperada. Desesperada por Deus, desesperada por santidade, desesperada por pureza, desesperada por presença, desesperada por fogo. E talvez pela primeira vez em muito tempo você esteja começando a sentir esse desespero santo. Uma inquietação que não é emocional, é espiritual. Uma fome que não é humana, é celestial. Uma lembrança que não é nostálgica, é profética. Uma voz que diz dentro de você: eu quero voltar, eu quero queimar outra vez. Eu quero o fogo que transforma, que consome, que purifica, que revela, que liberta. E é exatamente neste ponto da mensagem que o Espírito faz uma pergunta que só você pode responder. Você realmente quer voltar ao altar? Porque o altar não é confortável. O altar não é estético. O altar não é instagramável. O altar é o lugar onde vontades morrem, mas destinos nascem. O altar é o lugar onde a carne sangra, mas o espírito voa. O altar é o lugar onde termina o eu e começa o tu. O altar é o lugar onde o fogo encontra a lenha. E Deus está te chamando para esse altar agora. Não um altar físico, não um local religioso, mas o altar interior, aquele que só Ele vê, aquele que só Ele conhece, aquele onde ninguém pode aplaudir, apenas Deus pode transformar. E aqui começa a finalização. Finalização. O chamado final. A geração que esqueceu o fogo precisa desesperadamente de homens e mulheres que lembrem a chama, que carreguem o fogo nos olhos, que carreguem o fogo na voz, que carreguem o fogo nas escolhas, que carreguem o fogo na alma. Porque enquanto uma geração corre atrás de relevância, Deus procura homens que corram atrás de fogo. Enquanto muitos buscam influência, Deus busca quebrantamento. Enquanto muitos querem seguidores, Deus procura adoradores em espírito e em verdade. E talvez você seja justamente essa pessoa que Deus está levantando agora, não pela sua força, não pela sua habilidade, não pelo seu talento, mas pela sua disponibilidade. Deus nunca exigiu perfeição para acender alguém. Ele exigiu entrega. Isaías era impuro, e Deus o incendiou. Jeremias era jovem, e Deus o incendiou. Elias era sozinho, e Deus o incendiou. Pedro era impulsivo, e Deus o incendiou. Maria Madalena tinha marcas do passado, e Deus a incendiou. E você?
Você está disposto a ser incendiado. Não existe limite para o que Deus pode fazer através de alguém que decide viver em chamas. E agora, enquanto esta mensagem se aproxima do fim, eu peço algo de todo o coração. Não como narrador, não como pastor, não como pregador, mas como alguém que sabe o poder do fogo de Deus. Não deixe esta mensagem terminar sem responder a Deus. Não saia deste vídeo igual. Não termine distraído. Não feche esse sermão como se ele fosse apenas mais um conteúdo. Deus está te chamando. Ele está te convocando. Ele está reacendendo o que apagou. Ele está tocando no que ficou adormecido. Ele está soprando sobre o que estava em cinzas. Ele está acendendo uma chama que o mundo não poderá apagar. E se você recebe isso, se você sente que Deus falou com você, escreva nos comentários agora: Senhor, eu quero ser parte da geração que carrega o teu fogo. E que essa frase seja mais do que palavras, que seja entrega, porque o altar está aqui, o fogo está aqui, o chamado está aqui, e você está aqui. E quando altar, fogo e entrega se encontram, a história muda, o mundo muda, e você muda. Que Deus reacenda em você o fogo que esta geração esqueceu, e que a chama dele nunca mais se apague.